Olá, você de todo o Brasil. Hoje é terça-feira, dia 27 de abril. Está no ar e começando agora o nosso Jornal Boa Notícia, a sua TV Pai Eterno. E na edição de hoje você vai ver que um olhar animador, mesmo em tempos difíceis, podem ajudar a saúde e o nosso comportamento. E ainda, o presidente anuncia a retomada de medidas para ajudar empresários e evitar demissões na pandemia. E mais, uma ONG que leva cultura e transformação de vida aos jovens de Curitiba, no Paraná. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso JBN. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, defendeu que o Congresso Nacional vote ainda em 2021 as reformas tributária e administrativa. A reforma administrativa deve ter caminho menos complicado, já que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Sobre a reforma tributária, Arthur Lira defendeu avaliar em partes, facilitando assim a sua aprovação. O presidente da Câmara prometeu participar pessoalmente das discussões para ajudar nesse debate. O parlamentar informou que a ideia é iniciar conversas com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para saber quais os pontos que o governo federal considera como prioritários nessa reforma tributária. A ideia de fatiar o projeto é para aprovar os pontos menos polêmicos e aprofundar a discussão nos assuntos mais divergentes, destacou o presidente da Câmara dos Deputados. Uma decisão do STF determina que o governo federal crie uma renda básica nacional para combater a fome. A gente vai saber mais desse assunto agora com a repórter Tiara Castilho. Boa tarde para você, Tiara. Olá, Jordeval. Olá para todos. Isso mesmo, tem novidades para o ano que vem. O Supremo Tribunal Federal determinou que o governo federal comece a pagar, a partir de 2022, um programa de renda básica à população mais pobre. Essa decisão foi tomada depois de todos os 11 ministros incluírem seus votos no plenário virtual. Esse benefício deve ser pago às famílias brasileiras que vivem em situação de pobreza e até de extrema pobreza, com renda de R$ 89 a R$ 178 por pessoa. Para se ter uma noção da nossa realidade, a expectativa é que em 2021, mais de 60 milhões de pessoas vão viver na pobreza. E olha só, existe uma lei de 2005 que prevê o direito de todos os brasileiros e estrangeiros residentes há pelo menos 5 anos no Brasil receberem anualmente um benefício monetário. Só que essa regulamentação nunca foi publicada e, por isso, essa ajuda do governo federal ainda não entrou em vigor. Jordevar, será que agora esse benefício para as pessoas que vivem na extrema pobreza sai? Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tiara, pelas suas informações. Eu tenho certeza e estou rezando para que realmente esse benefício saia. Porque nós estamos falando, gente, de 60 milhões de brasileiros, de irmãos nossos que estão aí numa extrema pobreza, passando fome. Está na hora da gente ajudar essas pessoas. E você de casa também pode fazer isso. A gente não precisa esperar somente o governo. A gente pode também, através de ações solidárias, matar a fome dessas pessoas. A gente continua falando sobre saúde, de olho, sabe em quê? No vacinômetro do governo federal. Vamos ver aqui comigo na tela como anda a vacinação da Covid aqui no Brasil. Vamos aos números, então. A primeira dose, gente, até agora, 27 milhões de pessoas já receberam. 27 milhões, 345.796 pessoas foram vacinadas com a primeira dose. Vamos para a segunda dose? 11 milhões, 641.082 pessoas já receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. Estamos torcendo, né, que realmente esses números continuem crescendo, né? Porque a vacina, gente, é o remédio. A vacina é a solução para essa doença. Vamos então aos números dos casos de novo coronavírus aqui no Brasil. Os números também são do Ministério da Saúde, divulgados até a data de ontem, dia 26 de abril. Vamos aos números que já estão aqui na tela. 28.636 novos casos surgiram em apenas 24 horas aqui no Brasil. Aí a gente soma os casos acumulados desde o início da pandemia, são 14.369.423 casos.
Número de mortes registradas em 24 horas no Brasil. 1.139 pessoas perderam a vida. Total de mortes desde o início da pandemia até agora, 391.936 pessoas morreram nessa pandemia aqui no Brasil. Mas muita gente se recuperou. 12.879.051 pessoas se recuperaram da Covid-19. São números importantes, né, que a gente registra para você aqui, mas é importante tomar todos os cuidados. Gente, o uso da máscara é fundamental. Após a reabertura do comércio, aumenta a taxa de transmissão da Covid-19 em Belo Horizonte. Vamos agora com mais informações direto da capital mineira com a repórter Círia Caixeta. Olá! A taxa de transmissão da Covid-19 em Belo Horizonte aumentou durante o fim de semana e agora está próximo do nível de alerta. De acordo com a Prefeitura, o indicador saltou de 0,93 para 0,96 entre sexta e segunda-feira. Acima de 1, o índice muda do patamar verde de controle para o amarelo, que representa avanço da doença. Além disso, o Executivo informou que nos últimos 3 dias houve ligeira queda na lotação dos leitos de UTIs. A ocupação, que estava em 81,8%, caiu para 81,5%. Em contrapartida, aumentou a lotação das enfermarias específicas para pacientes com coronavírus. Atualmente, 59,8% das vagas estão preenchidas. No levantamento anterior, o percentual era de 58,6%. Desde o início da pandemia, Belo Horizonte contabiliza 171.793 infectados pela Covid-19 e 4.142 mortes em decorrência da enfermidade. Foram 2.117 novos casos e 37 mortes atestadas nos últimos 3 dias. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Círia, pelas suas informações. E agora vamos ver o que é destaque no nosso Giro de Notícias pelo Mundo. Uma notícia animadora para as nações que precisam de mais vacinas para imunizar a população. O presidente americano Joe Biden anunciou nesta segunda-feira que Washington vai enviar até 60 milhões de doses da vacina da AstraZeneca para outros países. A decisão de não exportar o imunizante, ainda não autorizado pelas autoridades dos Estados Unidos, vinha sendo alvo de críticas. O governo democrata não revelou ainda quantas doses estão prontas para serem enviadas ou quais países vão receber o imunizante. Biden ainda prometeu ajuda emergencial à Índia para enfrentar a nova onda da pandemia durante uma conversa telefônica com o primeiro-ministro Narendra Modi. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária negou na segunda-feira um pedido de vários estados para importar a vacina russa Sputnik V, ao considerar que o imunizante carece de dados técnicos para verificação de segurança e de eficácia. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou que a agência não vai permitir que milhões de brasileiros sejam expostos a produtos sem a devida comprovação de qualidade, segurança e eficácia. Os 5 diretores da agência seguiram as recomendações da área técnica, que identificou incertezas em relação à Sputnik V, que ainda não foi aprovada na Europa e nos Estados Unidos. Após 4 semanas de proibição, cariocas e turistas podem voltar a frequentar as praias do Rio de Janeiro. Essas e outras medidas haviam sido adotadas em uma tentativa de conter a pandemia. Mas, por enquanto, só é permitido permanecer nas praias de segunda a sexta-feira. Algumas pessoas aproveitaram um dia tranquilo e nublado para matar a saudade do mar. A flexibilização ocorre no momento em que o Brasil alcançou um novo recorde mensal de mortes por Covid-19. Nesta segunda-feira, o Rio iniciou a vacinação dos grupos prioritários, que incluem pessoas com comorbidades e trabalhadores da limpeza urbana. O nosso jornal Boa Notícia sempre traz informações positivas porque acreditamos na esperança e no melhor lado das pessoas. Agora, pesquisas científicas estão demonstrando na prática que um olhar animador, mesmo em tempos difíceis, pode ajudar a nossa saúde e o nosso comportamento. Veja na reportagem.
Precisamos de boas notícias para vivermos melhor. Estudos comprovam que ter acesso a informações positivas faz bem, nutre nossa saúde mental e física e nos estimula, principalmente nesse momento difícil de pandemia e isolamento social. O psicólogo Pablo Araújo explica quais os benefícios de acompanhar bons momentos no dia a dia. Acompanhar notícias boas, ela tem um impacto direto no nosso sistema psicológico. Porque a gente precisa entender o seguinte: quando a gente vê uma notícia, a gente sente aquela notícia, né? Dependendo de qual notícia seja, né? A gente esse sentir ele pode vir numa proporção, né? Numa intensidade muito maior, né? Dependendo do tipo de notícia que a gente está consumindo ali. Além de prevenir ansiedade e mau humor, pesquisas científicas comprovam que compartilhar notícias animadoras ajudam no desempenho profissional, na convivência e também na melhora do sono. Quando a gente compartilha notícias boas, quando a gente leva notícias boas, isso inspira as pessoas, isso renova a esperança das pessoas, isso faz com que as pessoas acreditem novamente no ser humano, né? E essa percepção faz com que a gente, por exemplo, eu no trabalho, né, eu acredite mais nos meus colegas de trabalho, né, de que eu acredite mais, né, no meu vizinho, de que eu acredite mais, né, no grupo social ali onde eu estou inserido, porque eu vou percebendo que não há só coisas ruins no mundo, mas também tem muita coisa boa, né? Então, ter acesso a essas notícias, ela é muito importante. Cansado de tantas notícias ruins, com mortes e violência, e depois de enfrentar um problema no estômago, o jornalista Reinaldo de Oliveira, junto com sua esposa, também jornalista, resolveram apostar em um conteúdo positivo. Há 10 anos, eles mantêm o primeiro portal com a divulgação de boas notícias no Brasil, mostrando diversos exemplos e histórias de superação. Eu queria que as pessoas, já naquela época, quando elas abrissem o computador, elas vissem várias notícias boas. Para quê? Para que elas percebessem que existe sim muita gente boa e muita coisa legal acontecendo no mundo. Então, era isso que eu queria. Aí veio a segunda etapa da criação. Um dia eu cheguei aqui em casa, falei para a Andréia, minha mulher, que é meu braço direito aqui no site, todo feliz, falei para ela: Andréia, a gente conseguiu emplacar uma notícia boa lá no jornal que eu apresento, você viu? Ela falou: Ri, a gente não assiste o seu jornal. O site Só Notícia Boa leva às pessoas informações que salvam, valorizam boas ações e, sim, terminam com finais felizes. Um trabalho fundamental que ajuda pessoas e é retribuído em forma de carinho e mensagens de gratidão. Olha, o feedback que a gente recebe é a nossa principal fonte de alegria, é a nossa principal fonte de impulsionamento para que a gente continue fazendo esse trabalho. É por isso que nós fazemos o Jornal Boa Notícia para você. Nós vamos agora rapidinho para o intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre uma ONG que leva cultura e transformação de vida aos jovens lá de Curitiba, no Paraná. Fique ligado, porque a gente volta em instantes. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o seu Jornal Boa Notícia. Nós estamos ao vivo para mais de 1.800 cidades brasileiras. Estamos de volta. Você aí de casa está acompanhando o nosso programa? Pergunto para você, você já visitou o nosso portal paieterno.com? Lá, além de saber tudo sobre fé e devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Que tal, hein?
ou você pode também entrar em contato com a nossa central de atendimento pelo telefone que eu vou dizer agora. Pode pegar a caneta, pode pegar o papel e anote o número aí. 62-3506-9800. Vou repetir para você. É o 62-3506-9800, é o WhatsApp. E você, claro, vai fazer parte desta família de amor. A gente te mostrou ontem aqui no JBN que o censo foi suspenso por falta de recursos. Mas o que a suspensão dessa pesquisa tão importante vai provocar nas políticas públicas? Esse é o assunto do Opinião de hoje com o jornalista Irmão Diego. Vamos acompanhar. Olá, Irmão Diego. Olá, Jordeval, um abraço e também para você sintonizado na TV Pai Eterno. O Brasil não realizará o Censo 2021. Sim, o censo demográfico que toda nação deve realizar de tempos em tempos para saber qual a sua realidade social não será realizado no Brasil em 2021 por falta de recursos financeiros. Na maior parte dos países, esse estudo é realizado a cada 10 anos e é algo tão importante que até na Bíblia nós temos relatos da realização de um recenseamento. No Brasil, desde 1940, um censo costuma ser realizado a cada 10 anos. E no meio desse período, portanto, a cada 5 anos, realiza-se uma breve contagem da população, que é um estudo um pouco mais objetivo do cenário do país. O último censo no Brasil foi em 2010. E a contagem da população, que deveria ter acontecido em 2005, foi realizada só em 2007. Depois de 2010, nada mais foi realizado. Em 2020, que seria o ano natural da realização do censo, a pandemia mudou os planos. Em 2021, faltou o dinheiro. A previsão agora é que o censo seja realizado no ano que vem. E os prejuízos são sensíveis. Por exemplo, na distribuição das verbas da saúde. Essa distribuição depende, é claro, do número da população, sua faixa etária, escolaridade, a realidade laboral de cada cidade. E nós sabemos que tudo isso muda muito rápido. Por mais que se façam projeções, nada pode ser mais preciso que um recenseamento. Agora mesmo, na vacinação contra a Covid-19, o avanço nos grupos que podem receber as doses da vacina depende dos dados que já estão defasados. Assim, pode sobrar vacina numa cidade e faltar em outra. Tudo isso vale também para diversas outras áreas do setor público, como educação e segurança pública. E de quem é a culpa? Não importa. O que preocupa agora é o prejuízo com o nosso futuro. E serão pelo menos 2 décadas até que consigamos conhecer o país que somos e responder às suas necessidades. Obrigado, Irmão Diego. No comentário de hoje, o advogado previdenciarista Fernando Pessoa fala sobre a nova portaria publicada pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, que permite, atenção, permite a concessão de auxílio-doença sem a necessidade de o beneficiário passar por uma perícia médica do órgão. Vamos ver? A portaria 32 de 2021, publicada recentemente pelo INSS, prevê que os segurados que estão aguardando o auxílio-doença há mais de 60 dias, que têm alguma previsão de perícia médica após 60 dias, eles poderão ter o benefício concedido pelo prazo de até 90 dias. O que isso quer dizer? Quer dizer que o INSS vai analisar o pedido, conceder ou não o pedido de auxílio-doença, com base apenas nos documentos médicos juntados pelo segurado. É importante destacar ao segurado que ele deve juntar os documentos médicos, bem como os documentos pessoais, de forma legível, a fim de que isso não impeça ele de receber o benefício. O INSS também ressalta que os benefícios que forem prorrogados, ou seja, essa medida, os benefícios serão concedidos por até 90 dias. Se o segurado necessitar de mais tempo de benefício, ele deverá fazer o pedido de prorrogação ou um novo pedido de auxílio-doença. Então, fique atento ao prazo de duração do benefício, bem como a juntada dos documentos de forma legível. Esse pedido ele pode ser feito através do aplicativo Meu INSS e também pela central do INSS pelo telefone 135.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou a retomada de medidas para ajudar empresários e evitar demissões na pandemia. Sobre esse assunto, vamos para a capital federal. Lá está Elton Moreira, traz mais informações. Com você, Elton. É isso mesmo, Jordevar. Olá para você e para todos que nos acompanham. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda deve voltar esta semana. A medida foi lançada no ano passado em meio a uma série de iniciativas da União para minimizar os efeitos da Covid-19 na economia. Para a gente entender os principais pontos desta iniciativa, eu conversei com o advogado especialista em Direito do Trabalho, Hernani Nardelli. Vamos acompanhar. Essa medida vem para acalentar esse momento, para ajudar os empregadores. Em que sentido? Ele vai poder, por exemplo, naquelas atividades em que ele teve reduzida 100% da sua atividade, né, ele vai poder suspender o contrato de trabalho desses funcionários. A gente tem uma expectativa que seja por até 4 meses, que é o que estabeleceu as últimas medidas e que foram sendo reeditadas. Nesse caso, o empregador vai poder suspender o contrato de trabalho e o empregado vai receber uma parte, vai depender muito da forma, o salário que ele recebe, mas a princípio, dependendo do salário, ele vai receber integralmente do governo esse período que ele ficou sem trabalhar. Também tem aquelas empresas em que a atividade dela teve uma redução. Ela não ficou literalmente parada, mas ela tem uma redução. O funcionário já não tem mais o que fazer ali 8 horas por dia. Então, para essas empresas, ela pode fazer a redução salarial mediante redução de jornada. A questão do FGTS é uma questão relevante para as empresas, porque elas deixam de pagar esse FGTS dos seus funcionários, mesmo para aqueles que estejam ativos, que estejam trabalhando por um período pré-determinado. Às vezes, por exemplo, uns 6 meses. Posteriormente a isso, ele volta a pagar isso de forma parcelada. Aquele funcionário que tiver o seu contrato de trabalho rescindido, a empresa tem que integralizar o FGTS dele no momento da rescisão contratual. Pois é, e além disso, a MP também esclarece alguns pontos relativos aos acordos entre trabalhadores e empresas, que não vão poder retroagir, ou seja, só vão poder valer após a data da publicação da medida. Então é importante a atenção, né, Jordevar? Eu volto com você no estúdio. Obrigado a você, o Elton Moreira, sempre trazendo informações importantes lá da capital federal. Você vai conhecer agora uma ONG que leva cultura e transformação de vida aos jovens de Curitiba, lá no Paraná. Uma forma bem especial de transformar o futuro daqueles que estão em vulnerabilidade social. Um sorriso cheio de pureza, nada mais lindo que ver a felicidade estampada no rosto desses meninos e meninas que fazem parte do Encanto, Instituto de Cultura, Arte e Novas Tecnologias de Curitiba, no Paraná. A ONG oferece aulas de dança, teatro, música, circo, artes visuais, cultura, tecnologia, entre outros, para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. A Camila Casagrande foi quem desenvolveu o projeto, que diretamente atende mais de 500 pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Os nossos atendidos, a gente tem um trabalho muito forte e muito direcionado para a favela. A gente realmente acredita que a favela é potência e que a gente precisa trazer esses talentos e mudar a cultura do nosso país através das nossas crianças, né? Mudar o futuro do nosso país através das nossas crianças. Então, são crianças que muitas vezes não têm só uma vulnerabilidade financeira, mas têm uma vulnerabilidade emocional, que não tem o acolhimento dos pais, que não tem família estruturada, que às vezes até tem uma condiçãozinha um pouquinho melhor financeiramente, mas é totalmente desestruturado em um outro lado. Então, são essas duas vulnerabilidades, assim, que são as principais que a gente acaba atendendo aqui no Instituto. O Encanto existe oficialmente desde 2017, mas a história começou bem antes disso, em 2008. Para uma plateia pequena, a Camila começou a dar aulas para crianças e adolescentes, tudo de graça. Essas crianças e adolescentes cresceram com o projeto e no dia 21 de fevereiro de 2017 nasceu o Instituto. E aí, depois desses 10 anos,
Eu fiz o convite para esses meus alunos porque eles já dançavam muito melhor que eu. Eles já estavam, assim, num outro nível e eu só estava ali meio que por educação, assim, sabe? Eles por respeito, participando das aulas. Eu fiz o convite para eles se tornarem professores, porque eu achava que eu já tinha ensinado tudo que eu podia, né? E que eles poderiam replicar, multiplicar aquilo que eu havia ensinado para eles. E aí foi assim que o Encanto surgiu. A gente faz essa conexão entre voluntários, né, artistas, levando esses artistas para outras ONGs, que são casas lares e projetos sociais de contraturno escolar, e dando toda a estrutura e suporte para esse voluntário, para esse artista, né? O Instituto tem como meta transformar a vida de pessoas por meio da arte, cultura, tecnologia, educação, qualificação profissional. No local, são desempenhadas as atividades através de métodos de gestão de voluntários. Atualmente, 17 ONGs participam dessa família do bem, em 11 comunidades diferentes na capital do Paraná. Ano passado, no começo da pandemia, foi preciso se adaptar para conseguir continuar o serviço junto com as famílias. Quando começou a pandemia, a gente entendeu como ONG que a gente ia precisar deixar o nosso viés, que seria arte, cultura e tecnologia, um pouco de lado para conseguir prestar apoio assistencialista mínimo para essas famílias. Não adianta eu querer que uma criança faça uma atividade de arte, de cultura, se ela não tem o que comer no prato. E aí a gente mudou um pouco o nosso foco de atuação, a gente ingressou nessa campanha, a gente começou a fazer coletas também de kits de higiene, de limpeza, doações de álcool em gel, para poder distribuir isso para as famílias como um kit completo. É por causa do oferecimento da aprendizagem de fazer o bem pelo próximo, de estender a mão em um momento de dificuldade e transformar o futuro de uma pessoa de forma positiva que o Encanto existe. O jornal Boa Notícia de hoje termina com um exemplo de amor e cuidado que vem lá da Espanha. Olha só esse casal. O seu Xavier e a dona Carmen estão juntos há 66 anos. Ele tem 92 anos de idade, ela 90. A dona Carmen tem Alzheimer e vive atualmente em uma casa de repouso que possui rígidos protocolos sanitários por conta do novo coronavírus. Mesmo assim, o seu Xavier visita a esposa todos os dias. Ele senta num banquinho e interage com ela. Os dois brincam e até rezam juntos, só que tudo pela janela, já que não pode haver o contato físico. Um belo exemplo de um casal que, mesmo com as limitações impostas pela pandemia e a saúde fragilizada, não perdeu o amor e o cuidado um pelo outro. Que maravilha, né? Pois é, gente, o nosso Jornal Boa Notícia fica por aqui. Quero mandar um abraço para você de todo o país, da nossa equipe aqui do JBN. Deixando o convite, hein? Amanhã, 12:30, a gente tem mais um programa e eu conto com a sua participação e audiência. Fique com Deus e até lá.